Órgãos reprodutivos. O quadro está muito. Órgãos reprodutivos. Nós já vimos os órgãos vegetais, né? Vegetativos, no caso. E agora os órgãos reprodutivos. Como o próprio nome diz, né, está relacionado aí à reprodução das plantas. E nós vamos aí detalhar, no caso, as angiospermas, porque as briófitas, pelo menos, já não utilizam esse mesmo método. É através de esporos. Briófitas e pteridófitas, né? E acredito que só as angiospermas, porque é a única que tem flor. A reprodução das gimnospermas também já é diferente, porque não tem flor. Tem apenas sementes. Bom, então, como eu já falei alguma coisa, né? A angiosperma ela tem flor, fruto e semente. Lá no caso, estamos falando das angiospermas. Os órgãos reprodutivos principais: flor, fruto e semente. Tem mais alguém querendo entrar na aula? Acho que a turma agora está completa, né? Falta Ana Luísa. A Ana Luísa está aí. Ana Luísa e a Maria Luísa. Ela saiu. Sei lá, Maria Luísa, Ana Luísa. Ana Luísa que saiu. Tá. Nem a Maria Luísa, nem a Ana Luísa tá na videochamada. Vai ficar narrando quem entra e quem sai da sala. Ó, as flores e os frutos são características das angiospermas. Tá? Nas outras não tem, apenas nela. Por isso nós vamos detalhar as angiospermas, né? O sistema reprodutivo da angiosperma. As flores ela tem a função de proteger o órgão masculino e o feminino os reprodutores, né? Que são os gametas, que são os órgãos produtores de gametas. As flores têm essa função de proteger, além também de atrair insetos para sua polinização, né? Atrair agentes polinizadores. Vamos detalhar mais na frente isso aí, sobre as flores. Os frutos, ele protege as sementes e auxilia na disseminação das próprias das sementes, que aí já também está ajudando na, na reprodução, né? Na forma de reproduzir. Então, a flor e o fruto faz parte aí do sistema reprodutivo da planta, tá? Então, vamos detalhar flor. Flor. Deixa eu pegar o outro lápis que está péssimo. As flores, ela tem uma estrutura já apropriada para realizar a fecundação. Essa aula termina em 3 horas. Tá? É já apropriada para a fecundação, ou seja, a união dos gametas, tanto o gameta feminino quanto o gameta masculino. Então, ela O professor, 2 horas de aula.
Sua estrutura adequada. O responsável, né? A fecundação é a união dos gametas, né? União dos gametas masculino e feminino. Vou botar aqui. União dos gametas. Nós logo veremos quais são os gametas, no caso das plantas, né? Os nomes deles. As flores, elas são, lembra que eu falei mais cedo de folhas modificadas? As flores são uma espécie de folhas modificadas. Tá? No caso, as pétalas ali é como se fosse uma folha num formato diferente, uma coloração diferente, né? Então, as pétalas, ela possui uma coloração diferente, já na ideia de atrair os agentes polinizadores, que são insetos e pássaros. Possui uma coloração ali diferente do resto, que toda planta com as folhas verdes e as flores com uma coloração chamativa. Então as pétalas têm coloração atrativa de agentes polinizadores. Certo? Além disso, são estruturas que protegem, assim como também temos outra estrutura que protege. Não vou me botar aí, que é as sépalas. As sépalas, você pode acompanhar na página 54. Tem a imagem aí. Aí, conforme eu for botando os nomes, você pode acompanhar na imagem. Tá? Pétala, as pétalas. Você pode acompanhar na imagem aí para identificar cada uma delas. É bom que você acompanhe. Tá? Também, assim como as pétalas, também tem uma estrutura chamada sépala. As duas servem para proteger. Também serve de proteção. Então, a sépala eu não vou nem botar só para proteção mesmo, assim como as pétalas. Eu não vou botar, não. Então, e tem essas estruturas e tem as estruturas que são específicas que agem aí diretamente na reprodução. E nós temos a parte masculina e a parte feminina. A masculina chamamos de estames. O estame, que recebe outro nomezinho, aqui tem que fala androceu. Não é muito relevante esse nome, tá? É mais nome científico mesmo. Mas não é muito relevante, não. Só se você quiser pesquisar aí alguma coisa sobre. A imagem tá boa ou tá embaçada para vocês? Tá bom. Como é o órgão masculino, é onde ocorre a produção de quê? Alguém sabe? Oi. Professor, não entendi o que você falou. O estame é a estrutura masculina. É nela que ocorre a produção de quê? De
Gameta. Fotossíntese. Ixi, nada a ver fotossíntese. Gametas ainda é mais ou menos, mas fotossíntese não. Velho. Pólen. Produção de pólen, né? Pólen é gameta, né? No pólen tem as gametas. Tá no pólen. Eu tinha esquecido. Eu confundi. Mas pelo menos você tem. É aceitável, né? E feminino nós temos carpelo. O carpelo e também recebe um nomezinho de gineceu. Que também não é muito relevante. Mas ele não é um único órgão, tá? O carpelo ele já é um conjunto ali de partes. No caso, se você olhar na imagem, você consegue ver que o carpelo ele faz parte dele. O ovário, filete e o estigma. Eu já, é porque aí eu acho que não vai ter. Tá, dá para desenhar lá em cima. Deixa eu só descrever aqui e o desenho explica a vocês cada uma parte, tá? É no carpelo que fica. Contém, né? Contém o ovário. Dentro do ovário fica o óvulo. Tá? Então, isso aí. Essa parte do carpelo vai ser complicado de desenhar aqui. Sei que eu sou muito bom nos desenhos, mas aqui é mais difícil, tá? Para fazer. Lá. Aqui. Tá vindo até bonzinho. Chegou aqui em cima. Pronto. Oxi, desenho bom demais. Você quer ficar mais feio que isso. Aqui tem outras coisas, tá? O que você precisa entender, principalmente, é essa parte aqui. Onde isso aqui. Passada. Pra mim. Oi? A câmera tá embaçada pra. Ah, voltou. Ele tá pequeno ali na primeira agora. Ele tá fazendo maior. Não é maior. Tá. E aqui tem. Enfim. Isso é uma borboleta. Não, isso aqui são pétalas. Ah, tá. Pétalas. Essa parte aqui, ó. Isso aqui é o ovário. Certo? É o ovário. Esse canal aqui subindo, isso aqui é o filete. Tá? Filete. Filete. E essa parte aqui de cima, essa parte aqui, é o estigma. Certo? Conseguiram entender aí? Espera que embaçou de novo. Ô, professor. O senhor pode ditar aí pra mim? Eu já tô no gineceu. Só falta. Eu já tô na última linha aí. Só falta esse pouquinho aí depois do gineceu, sei lá. Contém
O óvulo Contém ovário como óvulo. com o óvulo. Para de baixar a Free Fire no teu celular. Nem tô com meu celular. A internet tá embaçando aí. Tá embaçando a aula. E você falou que é porque tá baixando, né? É quando o senhor se mexe. É quando o senhor se Mas mexe não que tava fica um não. pouquinho embaçada. De manhã não era porque eu tava instalando, não. Por causa que quando parou, continuou. Pronto, tiraram o print, copiaram. Entenderam? Entenderam? Sim, Meu sim. desenho é lindo, né? Não? O professor sim tem que ser contratado, viu? O desenho é muito bom. Sim. Tá bom, mas parece que piorou. Mas agora parece que piorou mais ainda. Uma flor, eu até já falei isso. Ela pode possuir os dois, tá? Ela pode possuir esse e esse. Ela pode possuir as duas. O professor, o Andeceu é tipo, o Andeceu e o Gineceu é tipo masculino e feminino. O quê? Esses dois aí é tipo masculino e feminino. É outro nome, né, que eles recebem, né? O estame também pode ser chamado de androceu e o carpelo pode ser chamado de gineceu. É só outros nomes científicos aí para botânicos mesmo. Tá? Então, uma mesma planta, ela pode possuir as duas estruturas reprodutivas. Ou não também, né? Cada uma pode possuir uma aí. Uma só possui a estrutura macho e a outra só a fêmea, por exemplo. Certo? Posso apagar? Pode. Yes. Certo? Capi. Dá para falar mais ainda sobre as flores. Só algumas curiosidades, né? Coisa que eu já falei também. Acho que foi na turma de vocês. Foi. Plantas, só na turma de vocês mesmo. Se o ônibus passar aqui. Passou. O processo de transporte do pólen do estame para o carpelo, do órgão masculino para o feminino, é chamado de polinização. Tá? Isso eu já falei. Isso ocorre quando o grão de pólen sai do estame, atinge ali o estigma, aquela parte superior lá a parte superior do carpelo, né? Que é o estigma. Vocês podem acompanhar na imagem aí que eu mandei, né? Que eu fiz, se vocês se inscreveram, se desenharam também, dá para ver, né? Quando, quando o pólen sai lá de uma planta e cai lá no estigma, quando ele cai aqui, o pólen cai aqui, ele vai germinar. Quando ele germina, ele cria uma estrutura chamada de tubo polínico, que passa por todo o filete até o ovário, que é onde está o óvulo.
Aí ocorre a fecundação e surge a semente. Tá? Aí surgiu uma nova semente de uma nova planta, né? Isso eu já falei também, né? Já falei quando estava falando lá, explicando elas, as plantas. Então isso eu não vou nem copiar. Isso aqui eu vou copiar, tá? Com uma característica bem específica. Algumas espécies apresentam várias flores. Essas flores fixas no mesmo local. Está sendo chamada de inflorescência. Recebe um nome específico aí de inflorescência. Essa inflorescência, veja como ela é. Ao invés de ter em uma planta, tá? Você tem uma planta lá, com vários galhos. Ao invés de ter uma flor aqui e outra flor aqui e outra aqui, não. Em um único ponto, seria uma planta que em um único ponto ela tem várias flores. Tá? Várias flores lá juntinhas. Isso é inflorescência. Tá? São quando inflorescência com várias flores em um único local. Isso é inflorescência. Certinho? Inflorescência. Vamos aqui. Inflorescência. Entenderam o que é inflorescência? Entenderam? Tem alguém vivo aí? Eu. Por que geral saiu? Oi? Por que um monte de gente saiu? Não sei. Alguém tá Marcelo, escutando? Marcelo, Abiló, voltou. Tá, se você quiser um exemplo da inflorescência, o livro nos traz o exemplo do girassol. Tá? Temos o girassol. Porque na realidade o girassol ele não é uma flor só. Tá? Aqui são várias flores. Onde? No seu entorno, aqui na parte mais exterior, são as plantas, as flores femininas, com os órgãos femininos, né? E no seu interior são os masculinos, os produtores de pólen. Tá? São as flores masculinas. Então, o girassol não é uma flor só. Aquilo ali são várias flores ali. Tá? Onde as masculinas ficam no meio e por fora ficam as femininas. Certo? Entenderam aí? Quem saiu? Saiu por quê? Voltou agora. Foi sem querer que eu saí aqui da chamada. Mas você não saiu sozinho, saiu. Você saiu e levou um monte com você. Pronto, entenderam? Papagaio. Tiraram o print, copiaram.
Peraí, Jean. Posso apagar? Não! Tá copiando? Eu ia tirar print. Você copia ou tira print? O print e depois copiou. Por quê? Porque tinha saído, porque minha internet tinha caído. Vai lá, tira o print aí, vai. Printou? Printei. Vou apagar. Vamos agora para frutos. Função do fruto, basicamente, é, além de proteger, ele também está ali nutrindo a semente, está no seu núcleo, em geral no seu núcleo, e também um objetivo de atrair. Ele tem um objetivo de atrair os animais para a disseminação. Se ele for um fruto que tem uma boa aparência, for suculento e com bom teor de açúcar, se for doce, então vai ser uma fruta característica para a alimentação de alguns animais, como por exemplo aves. Então isso ajuda na disseminação. Então os frutos têm a função de proteger a semente em sua formação e até o seu amadurecimento ali, até começar a germinar, e auxilia também na disseminação. Deixa eu só copiar aqui. Agora que eu não lembro mais qual é o bom. É basicamente isso, tá? Eu já falei para vocês algumas formas que tem do pólen, de polinizar, e os meios de polinização, de dispersão do pólen. Vou tirar isso aqui e botar dispersão, tá? Disseminação pode ficar um pouco. Dispersão. Formas de dispersão. Alguém pode citar alguma? Pelo vento, né? Pelo vento. Animais. Água. Dependendo da planta, né? No caso, plantas que possuem frutos atrativos,
é, os animais fazem esse trabalho. Plantas que não possuem frutos ou que suas sementes são menores, fazem uso do vento também, né? Alguns animais de vento também. E alguns fazem uso da água. Por exemplo, o coco. O coco, se for próximo à água, o coco cai na água e é levado pela água do rio e vai germinar em outro local. Tem também um exemplo, alguns matos, por exemplo, o carrapicho, onde sua semente gruda nos animais e cai em outro local onde vai germinar. Tá? Então, é outra forma de dispersão também. Há várias formas aí. Essas são só as principais aí. Então, não tem muito o que explicar sobre a dispersão, não, porque é basicamente isso. É a ideia de espalhar. Pode ser pelo vento, pelo animal, água, várias formas aí. Os frutos, eles geralmente se originam do desenvolvimento do ovário, certo? Vou até botar aqui. Alguns, tá? Alguns não ocorrem dessa forma. Então, geralmente, os frutos se originam do desenvolvimento do ovário. Lembra lá que eu falei que a semente, o pólen cai no estigma, vai pelo filete e se fecunda no ovário? Então, você tem lá o ovário e a fecundação ocorre aqui dentro. Isso vai aumentando de tamanho, o ovário Já vai... pode explicar, você vai escrever mais alguma coisa? Vou. O ovário vai Então tá desenvolvendo bom. e vai formar o fruto. A semente, que foi a que ocorreu a fecundação, fica no seu núcleo, fica no meio, e o ovário se transforma em um fruto. Temos exemplo aí, o pêssego, tá? O abacate. O abacate tem um fruto no meio, a semente no meio e o fruto por fora. A laranja também é assim, tá? As sementes ficam lá no meio e por fora tem todo o fruto. Quando isso acontece, né? Quando eles estão maduros, eles podem ser carnosos, como eu acabei de falar, o pêssego, a laranja, o abacate, ou também pode ser alguns frutos chamados frutos secos, como trigo, arroz e milho. Tá? Tem outros exemplos também, mas são frutos secos. Então, eles podem ser. Dentro ser. Não queria usar carnosos, não, mas acho que eu vou ter que usar isso mesmo. O livro trata assim, né? O livro trata carnosos. Carnosos ou secos. Certo? Agora você pode tirar um print. Ou terminar de copiar, né? Pronto. Posso apagar? Pode. Tô perguntando se tem intervalo, professor.
Intervalo. Quando acabar, vocês intervalam. É porque é de 1 às 3, né, professor? Aí fica complicado. Mas a gente termina antes das 3. Vai dar 2 horas ainda. Só falta terminar aqui o fruto e depois falar de semente e acaba. Aí depois vocês intervalam até a aula de matemática. Beleza? Beleza. Alguns frutos, ou frutos, né? São classificados como pseudofrutos. Pseudofruto ou pseudofrutos. Depende se você está falando no singular ou no plural. Pseudofrutos. Certo? Aí que são vários frutos, né? Pseudo. Esse pseudo aqui, ele significa falso. O falso com L é fogo, com U é fogo. Falso. Certo? Então, um falso fruto. Recebe esse nome porque ele não se origina do ovário. Ele se origina de outra parte da planta. Não se origina do ovário. Mas sim de outra parte da planta. Exemplo, maçã. Temos a maçã, é um caso, tá? A pera, também a pera é bem semelhante à maçã, né? Sua formação. O morango, o caju, que é bem comum. Então, botar maçã, caju, que é mais comum, né? Caju e morango. Certo? E o morango. Esses são os pseudofrutos. E alguns ainda são classificados como os pseudofrutos múltiplos, que é quando formam através da inflorescência. Antes aí eu falei da inflorescência, que é em um único local surgem várias flores. Então, como surgem várias flores, também podem surgir vários frutos, né? E aí se dá o pseudofrutos múltiplos. Pseudofrutos múltiplos. Pseudofrutos múltiplos. Quando se dá da inflorescência. Múltiplos. É proparoxítona. Certo? Aí nós temos, por exemplo, o abacaxi. O abacaxi, ele não é um fruto. Ele é pseudofruto múltiplos. Tá? Se você tentar, pelo menos, o abacaxi, ele, aquela parte comestível, né, do abacaxi, essa parte aqui, ele não é um único fruto. Tá? Eles são vários pedacinhos assim, ó, grudados. São vários pedacinhos de todo ele. Tá? Então, é um pseudofruto múltiplo.
Até na casca dele você consegue ver os formatos, né? Você consegue ver que ele é formado assim, ó. Toda a casca dele lá. São várias bolinhas. E essas bolinhas tem um ponto no meio, né? E se quando você descascar não tirar bem esse ponto aí, sua língua depois fica, sei lá, estranha. Algum de vocês já chupou abacaxi? Sim. Eu fiquei com um Óbvio, monte né? de cicatriz, um monte de coisinha na minha língua. Então, fica um negócio estranho na língua, né? Como se tivesse furado, sei lá. Então, são esses pontinhos. Cada um desses pontinhos é um fruto, tá? É um pseudo-fruto. Cada um desses negocinhos aqui é um pseudo-fruto. Que aí se juntam e formam o abacaxi, né? Por isso ele é pseudo-fruto múltiplos. Tá? São vários. Certo? Então, sobre fruto é isso. Tire print ou copie aí. E Marcelo não tem o que fazer, não. Ficar mandando um monte Já de kkk. copiei. Acabou a aula, não foi? Não, falta semente ainda. Ainda nem deu 2 horas que Oxe, isso já é o quê, hein? acabou. O senhor acabou de dizer acabou semente. Eu falei o quê, rapaz? Acabou de falar sobre fruta, agora a gente vai começar a semente, né? Ah, tá. Posso? Posso apagar? Pode. Vamos lá. Agora sementes. As sementes, elas são o embrião, né? Basicamente ali no filho, tá? Que vai germinar e surgir uma nova planta. Então a semente é bem tranquila aí de ter ideia do que ela é. Elas são compostas por embriões, ou embrião, né? Pode ser mais de um também. Também pode ser mais de um, tá? Algumas sementes apresentam dois. Pode dar origem a duas plantas. Tá? E algumas apenas um, né? Por exemplo, o feijão são duas partezinhas juntinhas ali. Então, pode ocorrer de surgirem dois na mesma semente. Tem gente saindo, entrando, o que está acontecendo. Que doideira. Tá? A semente, ela é composta. Deixa eu passar um ônibus aqui, só um instante. Foi. As sementes, elas são compostas pelo embrião, reserva nutritiva, que vai estar ali nutrindo o embrião até ele germinar, e uma espécie de envoltório de proteção. É uma partinha de fora que vai estar protegendo todo o embrião, tá? Inclusive a parte nutritiva. É aquela pelezinha da semente. É uma pele bem fina mesmo. Até o momento da germinação, tudo isso fica bem lacrado, bem protegido. Então, o embrião, composta por não reserva nutritiva e envoltório. Esse envoltório é de proteção. Tá? E envoltório de proteção. Basicamente é isso que compõe
uma semente. Quando existe apenas um óvulo dentro do ovário, no caso do ovário da flor, né, uma única semente se forma. No caso, nós temos o pêssego e o abacate. Se você notar, o abacate é a única semente ali protegida pelo fruto, né? Quando existem vários óvulos, no caso da flor, quando existem vários óvulos dentro do ovário, nesse caso se formarão mais sementes, né? A laranja, se você abrir uma laranja, tem várias sementes lá dentro. Mamão, principalmente, tem muitas sementes dentro do mamão. E assim vai, né? Vários outros exemplos aí. Acho que isso, vou botar isso só para vocês não esquecerem, né? Exemplo do mamão, certo? Isso aqui basicamente eu já falei, mas essa parte, essa reserva nutritiva e esse Pode pintar? não, ainda não. Até o momento da germinação, o embrião ele precisa estar sendo nutrido. E essa nutrição é garantida pela reserva nutritiva. Quando ele começa a germinar, não é mais necessário, porque aí ela já começa a fazer a fotossíntese. Então, eu vou tentar copiar isso aqui. Errado. Agora sim. Síntese. Certo? Não pode printar agora aí que eu vou poder apagar. Print, copia, sei lá.
Copiei. É, essa reserva nutritiva, ela fica em uma região chamada de cotilédones. Então, a reserva nutritiva se localiza no cotilédone. As angiospermas, ela pode ter um ou dois cotilédones. Isso faz com que ela receba duas classificações. Tá? Temos o monocotilédone, que é quando tem apenas um, né? E o eudicotilédone, que tem dois. Então, monocotilédone, ou monocotiledônio, no caso. Monocotiledônio. Vou falar logo sobre ele. Mas é bem simples. Monocotiledônios ou monocotiledôneas é quando tem apenas um cotilédone. Tá? Como a palavra mono já diz, né? Mono significa um ou único, né? Um. Um ou único. Tá? Mono. Monocotiledônio. Tá aqui, apenas um cotilédone. Apenas um cotilédone. Apenas um cotilédone. E os eudicotiledônios ou eudicotiledônia e que apresentam dois, né? Apresentam dois cotilédonos. Certo? Conseguindo enxergar aí? Consegue, né? As sementes, ela pode passar anos, tá? Dependendo da semente, vai passar anos sem germinar. Após a sua produção, pode passar aí muito tempo esperando aí um ambiente adequado, que tenha aí a luminosidade, a disponibilidade de água, os nutrientes essenciais para a sua sobrevivência. Quando isso acontecer, ela vai lá e germina. Esse estágio aí que ela fica aí esperando anos para poder germinar é chamado de dormência. Então, dormência é o estado de espera para germinar.
É o tempo lá que ele passa esperando, anos ou dias, não importa. O tempo que for necessário até que ela encontre um ambiente adequado para germinar. Quando ela encontra condições ambientais favoráveis, ela vai lá e germina. Então, graças a isso, ela consegue encontrar, se espalhar bastante, porque como ela sobrevive muito tempo sem necessário ser germinada, faz com que ela se espalhe à vontade aí, quanto mais longe ela conseguir chegar, sem que passe da validade, né? São muito representativas do processo de evolução, porque ao contrário dos esporos, que vocês viram lá nas briófitas e nas pteridófitas, que elas se reproduziam através de esporos, né? Então, o pozinho no polo e tal, não tinha semente para poder nascer. Não, o pólen saía, chegava na outra planta e daquela planta dava origem a, a outra plantinha já. Dava origem a uma espécie de semente, não era uma semente, tá? Mas uma espécie de semente que caía no chão e já crescia outra plantinha. Ela não tinha esse período aí de semente de ficar esperando para poder nascer, não. Então, ao contrário dos esporos, nesse caso aí, ela tem reserva nutritiva, que vai estar nutrindo ela até ela começar a iniciar o desenvolvimento e não depender da água para a sua formação. Então, ela embaçou a imagem, foi? Acho que não. Para mim tá bom, né? Para surgir, para se desenvolver. Para desenvolver precisa, né? Mas tipo, para germinar, ela não precisa da água para a sua formação, para se formar. Só após que ela precisa de água para a sua formação. Certo? Por isso elas são mais representativas que os esporos, as sementes. Elas possuem a reserva nutritiva e não necessitam de água para a sua formação. Vocês podem copiar, tirar print. Posso apagar? Uhum. Não, peraí. Podem. Pode não. Pode. Pode. Uhum.
Esse apagador tá só espalhando tinta. O quadro fica cada vez mais sujo. Ô, professor, você ainda tá na escola, é? Não, tô em casa. Ah, sim. Porque parece. Oxe, o quadro da escola é desse assim? Não, É, eu nem lembro mais como é. O que faz uma nova planta surgir a partir da semente é a presença do embrião. Se não tivesse um embrião, ela não surgiria através de uma semente. Então, uma nova planta surge de uma semente. Graças a Deus. Presença de um embrião. Que é nutrido pronto. Uma nova planta, ela só surge da semente porque no interior dessa semente existe um embrião. E esse embrião, ele é nutrido, eu já falei, através da reserva nutritiva. Essa reserva nutritiva está no cotilédon. E esse cotilédon, quando a semente germinar, quando ela finalmente germinar, esses cotilédonos, eles darão origem às duas primeiras folhas da planta. Ou uma ou duas, tá? Pode ser uma ou duas. Se tiver apenas um cotilédono, que é a monocotiledônia, dará origem a uma. Se tiver dois cotilédonos, que é a eudicotiledônia, vai dar origem a duas folhas. Certo? Na página 57 você pode ver o desenvolvimento de um feijão. Não, não é um feijão. Mas é uma plantinha aí. Parece muito com um feijão. Certo? Alguma dúvida sobre flores, frutos, sementes? Não. Bom, acabou. Acabou. Vou fazer a chamada. Fazer a chamada agora. letra. Fazer a chamada. Professor, Oi. não dá pra ver a letra não, a palavra do quadro. Tá tudo embaçado. Isso tá normal. Pra mim Agora tá eu vou. normal. Pra mim também tá normal.
Pra mim também. Deixa eu ver que é diferente. Só um momento. Tá todo mundo aí ou alguns saíram? Saíram, não foi? Monta aí. Não, Hã? não. Tá, Marcelo saiu. quem tá aí e tava na aula de manhã? Eu. Eu, Eu tenho nome? Rebeca. Maria Luísa, Pedro. Beto, Maria Gisele, Luísa, Pedro, Gisele. Quem mais? O Albert tava, né? A Ana tava. É, mas ele saiu daqui dessa. Não, é pela manhã. Ah, tava. Marcelo também tava, Luan. O Luan tava, o Marcelo também. O Matheus tava, Matheus? De manhã? Não fiz a chamada, acabei esquecendo. Não, acho que ele só veio agora à tarde. Ele disse que tentou. Ah, não, esse aqui foi 7 minutos atrás. Ele tá dizendo aqui que ele pediu, mas não aceitaram. De manhã, acho que já Ah, foi no final, já, viu? hum, Não sei também se eu vi. hum. Bom, quem tá agora à tarde, eu sei, eu já vou colocando aqui. 7º ano. Certo, quem tava aqui à tarde, eu sei já quem tava. Pronto, por hoje é só. Até sexta agora. Até O assunto sexta. tchau. acabou, tá? O assunto acabou. Ah, Então, eu vou então, quanto antes botar os vídeos no YouTube e mandar o link. Certo? Ok. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Você também.